Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos em mais um culto, estudo da palavra. É sempre motivo de muita alegria poder estar aqui com toda a igreja, compartilhando do amor de Jesus através dos seus ensinamentos, através do seu evangelho. Como é sempre o nosso costume, antes de iniciarmos o estudo, eu convido a todos para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, rogamos a Ti, papai, que Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, o nosso ajudador, o nosso consolador, esteja aqui conosco agora, nos corações e mentes de cada um de nós, meu Pai, nos dando o entendimento da palavra, nos dando o discernimento espiritual, que as palavras proferidas sejam por Ele direcionadas e que aqueles que a recebam em verdade, que possa produzir frutos e que esses frutos sejam para o reino, para a honra, glória, louvor, adoração do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, vou convidar a todos para que possamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos continuar o estudo na primeira carta de João. 1 João. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Está na página 255. Amém? 1 João 2, vamos ler do 1 ao 11. Amém? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Então, amados, na última vez, que eu tive a oportunidade de trazer a palavra, nós iniciamos o estudo dessa primeira epístola de João, dessa primeira carta de João,
E a minha ideia, a minha intenção é vir trazendo, dividido em trechos, em módulos, e cada trecho a gente poder trazer aqui uma palavra, uma reflexão, e que a gente possa trazer também algum ensinamento, uma aplicação para nossas vidas, né? E hoje nós vamos iniciar agora o capítulo 2. No estudo passado nós trabalhamos aqui com o capítulo 1, e esse capítulo 2, João, ele dá uma continuidade ao capítulo 1, né? Se a gente lembrar bem, no capítulo 1, eu coloquei todo o contexto em que João estava pregando para a igreja daquela época, que eles estavam convivendo com muitos erros, com muitas heresias, muitas pessoas apresentando distorções do Evangelho e falando que estavam, que acreditavam no Cristo, em Jesus, mas ensinavam diversas coisas equivocadas, e João estava naquele momento debatendo muito sobre isso e ensinando a igreja, né? A epístola de João é uma epístola pastoral, uma epístola de ensinamento. E ele termina o capítulo 1 falando muito sobre o pecado, né? Porque aquelas pessoas, elas falavam que seguiam a Cristo, traziam aqueles ensinamentos, muitos deles filosóficos, mas viviam em pecado. E João, aponta isso, mostra esse equívoco, né? Então ele fala várias vezes, eles dizem que mantêm comunhão, mas andam nas trevas. Em outro momento ele fala, eles dizem que não tem pecado, mas estão enganando, né? Mas todos nós somos pecadores, mas se nós verdadeiramente cremos, nós devemos confessar os nossos pecados. Agora, se a gente diz que não comete pecado, a gente está mentindo. E agora, nesse capítulo 2, João vai continuar esse ensinamento, de certa forma, só que ele vai trazer novos ensinamentos, né? Novo ensinamento apostólico. Ele ainda vai falar no início sobre pecado, porque ele está concluindo o raciocínio dele. Então, tanto que no versículo 1 do capítulo 2, ele fala: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, ele ainda está finalizando a questão do pecado. Só que antes ele estava falando daquelas pessoas que diziam que não pecavam, né? Que não tinham pecado, sabendo que elas tinham, sabendo que elas estavam erradas. Então ele ensina sobre a confissão, sobre o arrependimento. Agora ele já fala, olha, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, ele está instruindo para o pessoal evitar o pecado. Mas, todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então o que ele fala aqui? Primeiro ele trata aquelas pessoas da igreja como filhinhos, né? Então ele já começa aqui nesse capítulo 2, versículo 1, a utilizar essa palavra de filhinhos, esse adjetivo, e é um adjetivo que ele vai usar só nessa carta mais 7 vezes. Ou seja, então ele está querendo mostrar para aquelas pessoas que ele está ali como um pai, um pastor, um pai apostólico, querendo o bem delas, ensinando a verdade. Então ele já inicia dessa forma afetuosa, filhinhos. Por quê? Ele sabe que ali, né, todos nós somos pecadores, né? Todos nós temos a nossa natureza pecaminosa. E o que ele está orientando é o seguinte: não vamos pecar, vamos evitar o pecado. Mas se acontecer, porque somos humanos, somos fracos, é a nossa natureza, se pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai, que é Jesus, ou seja, aquele que perdoa os nossos pecados. É interessante aqui, advogado, todo mundo sabe o significado da palavra advogado. O advogado é aquele que intercede, que representa, que vai estar no lugar da pessoa, né? É a palavra, é a natureza, a gênese da palavra advogado. Então, quando ele fala assim, nós temos advogado, ou seja, nós temos Jesus, que vai interceder junto ao Pai por nós, para nos livrar do pecado. Mas o interessante é que a palavra, quando eu estava fazendo esse estudo, eu achei um comentário interessante, que a palavra
que é traduzida como advogado aqui nessa primeira carta de João, é a mesma palavra que João usa lá no seu Evangelho, no capítulo 14, no versículo 16. João fala assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra aqui, Consolador, que se refere ao Espírito Santo, é a mesma palavra grega que na primeira carta de João é traduzida como advogado. Então, quando a gente lê aqui advogado, é uma tradução, e a gente sabe que as palavras gregas, o vocabulário daquela época era limitado, então às vezes a mesma palavra ela era utilizada em contextos diferentes. Então, quando a gente lê aqui advogado, a gente pode também entender tal qual no Evangelho, como o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso advogado. É Ele que intercede por nós, é Ele que nos consola, é Ele que nos dá o entendimento. Então, João inicia, né, esse capítulo 2 trazendo essa palavra pastoral, né, tratando todo mundo, todos nós, como filhinhos, porque ele quer enfatizar a questão do amor, de como nós somos amados para Deus, e que Jesus é o nosso intercessor, é o nosso advogado, é Ele que deixou o Espírito Santo para que, né, pudesse nos ajudar aqui na nossa caminhada terrena. E ele continua no versículo 2, continua falando de Jesus, e ele fala assim, ó, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então agora João já vem trazendo Jesus com essa figura da propiciação. Por quê? Por que ele trouxe a questão da propiciação? Porque para aquelas pessoas que ele estava falando ali, a maioria era judeus mesmo, e que já tinham uma vivência na Torá, naqueles sacerdócios de Israel. E a propiciação, quando você fala em propiciação, você lembra do propiciatório. O que é o propiciatório? Era o local, né, que os judeus faziam os sacrifícios, né, porque no entendimento deles, na crença deles anterior, eles se purificavam, eles ficavam livres do pecado através do sacrifício de animais. Esses animais eram levados para o propiciatório, e ali era feita toda a ritualística para a propiciação, né, para a limpeza dos pecados. E ele está falando que agora essa propiciação é feita por Jesus. É Jesus que é a própria propiciação dos nossos pecados, né? Ele é que vai, o sacrifício de Jesus, né, ao morrer na cruz, é que já foi suficiente para perdoar os pecados, não só o meu, os nossos, mas de todos aqueles que nele crerem. Ou seja, todos, né, a todos está oferecido o sacrifício de Jesus na cruz para a propiciação dos nossos pecados, desde que nós creiamos nisso. E é o que João está ensinando aqui. E daqui até o versículo 11, né, do versículo 3 ao versículo 11, João ele volta a fazer, como no capítulo anterior, João, é muito difícil a gente estudar, João ele volta a fazer um jogo de palavras utilizando declarações falsas, né? E ele faz essas declarações falsas usando assim, ó, aquele que diz. Então o que ele vai tentar? Ó, aquele que diz fazer isso, mas faz o contrário, está errado. E assim ele vai ensinando através desse jogo. Olha que interessante. Então primeiro ele fala, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então ele conclui falando, Jesus é, né, o nosso advogado, é o que faz a nossa propiciação, e nós sabemos que estamos com Ele, cremos nele, se nós guardarmos os seus mandamentos, se nós guardarmos a sua palavra. Agora, aí que ele começa. Aquele que diz, eu o conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Então João começa a fazer o jogo de palavras, né? Ele falou de Jesus, ele já trouxe Jesus como nosso intercessor, desde que nós creiamos nele e guardemos os seus mandamentos. Amém? Mas aquele que diz, eu o conheço, que ele estava lidando com aquele tipo de pessoas ali na igreja, que falavam que seguiam a Cristo, que conheciam a Cristo, mas não guardavam os seus mandamentos, ou seja, não se preocupavam em seguir aquilo que Jesus tinha trazido no seu ministério. Eles faziam justamente o contrário e eram, em sua grande maioria, pecadores, né? Eles falavam que conheciam a Cristo, que estavam com Cristo, mas viviam em pecado. Então João está falando, essas pessoas que falam que o conhecem, mas não guardam os seus mandamentos, estão mentindo. Não tem como você conhecer a Cristo e não guardar os seus mandamentos. A pessoa que verdadeiramente tem fé, aquele que verdadeiramente crê no Cristo e lê o seu Evangelho, mas não guarda os mandamentos, ou seja, faz tudo ao contrário, e tem um coração cheio de ódio, de mágoa, de rancor, e de soberba, e infinitos outros sentimentos ruins, ele está mentindo. Então ele não conhece a Cristo. Porque quem conhece guarda os mandamentos, que é o que ele fala no versículo 15. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então o que João está falando aqui? Que não basta falar, eu estou em Cristo. Não, você tem que guardar os mandamentos, e guardando os mandamentos você vai ser aperfeiçoado, né? O que seria esse aperfeiçoado? O que ele quer trazer? Qual a ideia de aperfeiçoado? Né? Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Então, aperfeiçoado não transmite a ideia de perfeição, mas transmite a ideia de maturidade, de evolução. Ou seja, né, então ele pode significar que o amor do cristão por Deus vai crescendo conforme ele vai estudando e guardando a palavra. Então esse amor, vai sendo aperfeiçoado no amor, esse amor vai crescendo, vai desenvolvendo. E pode significar também que quanto mais o cristão vai buscando comunhão, obediência, né, que ele está falando de obedecer aos mandamentos, esse amor de Deus vai se tornando mais completo dentro daquela pessoa, na consciência da pessoa, né? Então, o que João vai falar no versículo seguinte, é aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, permanecer nele, né, estar andando como ele andou, continua trazendo esse pensamento de obediência, de ele ter uma vida seguindo o exemplo da vida de Cristo. E João é o apóstolo do amor, e ele está falando muito aqui de andar como ele andou, obediência, de que nós continuamos seguindo os seus mandamentos. Então, ele trouxe esse jogo de palavras, resumindo, nesse ponto de obediência, de seguir aos mandamentos, né? Então, aquele que verdadeiramente conhece a Jesus, segue os mandamentos de Jesus, segue o Evangelho de Jesus, segue a essência do Evangelho de Jesus, que é o amor cristão. É isso que João está trazendo para aquelas pessoas, não é? E obedecer de forma sincera, obedecer buscando esse crescimento, essa comunhão, lembrando que era justamente o que aquelas pessoas que estavam tumultuando a igreja não estavam fazendo, que diziam crer em Cristo, acreditar em Cristo, mas não seguiam nada, não se preocupavam em nada. E João vai trazer agora outra forma de mostrar esse crescimento espiritual, esse amor a Cristo, essa obediência a Cristo. Então ele continua, olha, amados, versículo 7. Não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo,
o qual desde o princípio tivesses. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Eu falo, olha, nada do que eu estou falando aqui é desconhecido para vocês. Vocês sabem. Se não estão sendo obedientes, se não estão seguindo, é por deliberação suas mesmo. Porque vocês conhecem. E aqui nós podemos entender mandamento antigo de duas formas. Nos estudos que eu fiz, eles trazem duas formas de entendimento. Você pode, e as duas não são antagônicas, pelo contrário, você pode entender mandamento antigo como a lei mosaica, que eles conheciam muito bem, mas que a lei mosaica também trazia ensinamentos, ou como o mandamento antigo, mas antigo para eles, para a era deles, que seria o mandamento de Jesus, que iniciou através do seu ministério de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Qualquer que seja o entendimento, e não vai mudar o que João está querendo dizer. O que ele está querendo dizer aqui, o que eu estou trazendo aqui, vocês já sabem. Independente se está vindo a lei mosaica ou se está vindo do que vocês já ouviram desde o início do ministério de Jesus, vocês sabem do que eu estou falando. Tanto que no versículo 8º ele faz como se fosse a contradição, né? Olha, todavia vos escrevo novo mandamento. Primeiro ele fala que não escreve o mandamento antigo, ou seja, ele não quer confrontar com aquilo que eles já sabiam, ele quer trazer essa mensagem nova, que é aquilo que é verdadeiro nele e em vós, que é o amor, vai dissipando as trevas. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ou seja, o novo mandamento é esse. É crer, é ter a certeza de que o amor de Cristo é a luz que brilha, é a luz que ilumina. E quem está verdadeiramente em Cristo, obediente a Cristo, não tem trevas, a luz dissipa as trevas. É assim que o Evangelho nos ensina. E é isso que João está ensinando, e é isso que João espera daquelas pessoas que ali estão. Por quê? Porque ele volta, olha, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Então João trouxe todo esse jogo de palavras para quê? Para trazer a mensagem, a verdadeira mensagem do amor cristão ao próximo. Porque aquelas pessoas que estavam tumultuando a igreja e que se diziam ser cristãos e que acreditavam em Cristo, eles não tinham amor àquelas pessoas que estavam ali ao lado delas. Eles não tinham preocupação em ajudar as pessoas, em ensinar a verdade, em acolher. Eles não tinham nada. A vida deles era uma vida resoluta, mas eles queriam se passar por cristãos. E se alguém linkar com o que a gente vê hoje em dia, a gente tem certeza de que é assim que, infelizmente, acontece, muitas vezes, dentro da religiosidade. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então, é isso que João está trazendo nesse ensinamento. É o amor ao próximo. Tanto que ele conclui lá no versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então João trouxe toda essa palavra pastoral. Ele acolheu aquelas pessoas. Primeiro ele chamou de filhinhos, depois ele chamou de amados. Então ele está acolhendo, ele está mostrando, olha, vocês não podem errar como essas pessoas estão errando. Vocês precisam entender que essas pessoas, elas falam em Cristo, elas dizem que seguem em Cristo, mas elas não seguem a Cristo. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque não seguem os mandamentos dele. E segundo, porque não se preocupam com seus irmãos, não se preocupam com o próximo. Então é esse ensinamento que João está aplicando para a igreja há 2000 anos atrás, que nós podemos trazer para a nossa reflexão de hoje. Perfeitamente. Primeiro, para uma reflexão interna, uma reflexão de consciência de cada um.
Nós conhecemos os mandamentos, nós estamos realmente seguindo esses mandamentos? Nós estamos buscando esses mandamentos, nós estamos através do estudo do Evangelho, através do estudo da palavra, através de oração, nós estamos pedindo verdadeiramente ao nosso advogado, ao nosso intercessor, ao Espírito Santo, nosso Consolador, que nos dê força para seguirmos esses mandamentos? Porque é isso que nós devemos fazer, irmãos e irmãs. Diariamente, constantemente, com fé, perseverando na palavra, buscando esse entendimento, buscando andar, como João diz aqui, andar como ele andou, andar como Jesus andou, porque se a gente obedece aos mandamentos dele, nós vamos estar andando como ele andou. E aí vem o segundo ponto que ele nos ensina, que nós podemos trazer para a reflexão de hoje, que é que nós devemos amar os nossos irmãos. Não é irmão de sangue, não é os irmãos que nós temos dentro de casa, porque eles são mais fáceis, né? Nem sempre, mas é mais fácil amar um irmão. Mas é o irmão em Cristo. É o irmão ser humano que às vezes não tem o conhecimento da palavra, mas precisa de um auxílio, de um consolo, de um refrigério na alma, independente de qualquer coisa, independente do lugar, não só dentro da igreja. Essa semana mesmo Deus me colocou na oportunidade de levar refrigério, de levar consolo para uma jovem dentro da academia, em estado de tristeza, de choro, sem ninguém sem saber o que fazer. E o Espírito Santo guia, a gente vai lá, a gente leva uma palavra, a gente leva uma escuta, a gente leva uma luz de entendimento para tentar dar um refrigério para a alma daquela pessoa. Isso pode acontecer na nossa vida constantemente, na hora que a gente sai daqui, no cotidiano, não necessariamente dentro da igreja, é o tempo todo. É buscar essa obediência, porque quando acontecer, o Espírito Santo nos mostra que é naquele momento o que Deus espera da gente. Porque é ali a luz que vai estar brilhando, e não trevas. Porque se a gente foge dos mandamentos e as trevas tomam conta, a gente não consegue enxergar mais nada. E por fim, é o que eu disse aqui durante a pregação, que hoje nós convivemos com muitas pessoas dentro do meio religioso que são como aqueles que estavam enganando a igreja que João está alertando. São muitas pessoas que falam o nome de Jesus, que falam o nome de Cristo, mas que não obedecem aos seus mandamentos. Porque se essas pessoas falam em Cristo, mas o que elas fazem ou o que elas colocam em suas palavras é perseguição, é ódio, é conflito, é busca pelo poder, é busca pelo dinheiro, essas pessoas não estão verdadeiramente obedecendo os mandamentos de Cristo. Eles são mentirosos. São mentirosos. Então, quando João exorta que é nós andarmos como Jesus andou, como ele fala aqui, ele escreve para vocês andarem como Jesus andou, como ele andou, e permaneçam nele, nós não seremos enganados por essas pessoas, como ele não queria que aqueles cristãos, aqueles filhinhos dele fossem enganados como eles estavam sendo enganados. Então, finalizando, creio que o nosso advogado, o nosso intercessor, Jesus, ele olha por nós, mas que nós devemos obedecer aos mandamentos dele, nós devemos ter comunhão com ele, nós devemos buscar o entendimento do amor de Cristo, o amor verdadeiro, a luz, como Paulo diz, a luz que resplandece, porque nós não seremos enganados, e essas pessoas não irão nos desviar do caminho através de suas mentiras. Fica essa reflexão, que ela possa estar no coração de cada um dos irmãos e das irmãs, e que ela possa florescer, produzir sementes, nos fortalecendo, para que nós continuemos perseverando
no Evangelho do amor, no Evangelho de Jesus, estando com Ele, andando com Ele, nele crendo e seguindo os seus mandamentos. Amém.